Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. E a nossa personagem bíblica de hoje é Dorcas. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e também o seu like, o seu joinha. E Deus abençoe poderosamente a sua vida. Portanto, de olho no texto, Atos capítulo 9, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmola que fazia. O primeiro ponto aqui é interessante a gente perceber que ela traz dois nomes. Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Era Tabita na língua síria e Dorcas na língua grega. Os dois nomes significam uma gazela. A história desta mulher, a história de Dorcas, que na verdade até é pouco pregada nas nossas igrejas, mas ela nos ensina lições preciosas, lições valiosas. Havia em Jope uma discípula chamada Dorcas. Jope ficava a 55 quilômetros de Jerusalém. A primeira lição que a história de Dorcas me ensina é que a Bíblia diz: Dorcas era conhecida como discípula de Jesus. Discípulo significa aprendiz, ou aquele que aprende. Significa dizer que Dorcas se dedicava a aprender e a viver os ensinamentos de Jesus. Era escolhida por Jesus, era discípula de Jesus. Ela amava a Cristo e seguia os ensinamentos e mandamentos do Senhor Jesus. Então aprenda, nunca deixe de aprender, nunca deixe de crescer na graça e no conhecimento. A segunda lição que a história de Dorcas nos ensina, a Bíblia diz que ela estava cheia de boas obras. Dorcas possuía uma habilidade com agulha. A Bíblia diz que ela costurava, que ela produzia vestidos, túnicas e doavam aos pobres e necessitados. Olha que lição maravilhosa! Dorcas produzia frutos. Ela se importava com o outro. Ela se importava com o próximo. Era generosa. Dorcas era conhecida pelos seus frutos. Dorcas não precisava falar o que fazia. Dorcas não precisava se vangloriar do que fazia, do que produzia, não. Porque os frutos revelam o nosso caráter. O fruto revela quem somos. A Bíblia diz que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Os frutos revelam se verdadeiramente eu e você somos discípulos de Jesus. Dorcas usa o seu talento. Dorcas usa essa habilidade para servir o próximo, para servir o reino. Vamos pensar nessa lição maravilhosa? A agulha, algo tão pequeno. Agulha, uma ferramenta tão pequena, mas a obra que Dorcas fazia era muito grande. Você já ouviu aquela expressão, procurar uma agulha no palheiro? É quase impossível achar uma agulha em um palheiro. Isso fala de algo muito pequeno, de algo quase invisível. Isso nos ensina aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Pode ser pequeno, pode ser simples, aquilo que você faz para Deus. Talvez muitas pessoas não percebem,
talvez passe-se desapercebido aos olhos do homem. O homem pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Pode ser pequeno para o homem, mas diante de Deus, o que você está fazendo, diante de Deus, os frutos que você está produzindo, não precisa ninguém ver. Deus está vendo. O Senhor te recompensará, porque a sua e a minha recompensa não vem da terra, porque a sua recompensa, ela não vem do homem, ela não vem do pastor, ela não vem do pregador, ela não vem da terra. A sua recompensa vem do Pai Celestial. O céu te recompensará. Então, continue produzindo frutos. Continue sendo um discípulo, uma discípula de Jesus. Produza bons frutos. Seja generoso, seja generosa. Deus te recompensará. Dorcas não era pregadora, não era um cantor famoso, uma cantora famosa, não era profetisa. Dorcas era alguém que produzia frutos para o reino de Deus. E quando ela morre, Dorcas deixa um legado. O dinheiro acaba, a saúde vai embora, mas o legado permanece. Os frutos permanecem. A história agora vai dizer que Dorcas veio a falecer. Dorcas morreu. Isto fala muitas vezes de algumas coisas que morrem em nossa vida. Quando os sonhos morrem, quando a felicidade morre, quando a esperança morre, o que fazer? A Bíblia diz que alguém descobre que o apóstolo Pedro está ali perto, em uma cidade chamada Lida, e envia 2 discípulos a chamar o apóstolo Pedro. Eles buscam a Pedro, relatam o acontecimento sobre a morte de Dorcas e convida Pedro a ir à casa de Dorcas. Quando Pedro chega na casa de Dorcas, a Bíblia diz que o corpo de Dorcas estava depositado no piso superior. Pedro pede que todos saiam e Pedro busca a presença de Deus. Pedro ajoelhou e orou ao Senhor. Pedro faz o que Jesus ensinou. Diante da morte, diante do impossível, Jesus nos ensinou a orar. Mateus capítulo 6, ele vai dizer, Jesus ensinando os discípulos a orar, ele diz: entra no teu quarto, ore ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Pedro busca a presença de Deus. Pedro clama pelo impossível, por um milagre. Pedro então vai dizer: Tabita, levanta-te. E a Bíblia diz que Dorcas abriu os olhos, viu a Pedro, sentou-se. Pedro estendeu a mão e a colocou de pé. Olha, sobre oração eu quero lhe dizer uma coisa: ore, porque os teus joelhos chegam onde o seu braço não alcança. Deus trouxe de volta a vida. O funeral foi cancelado. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus fechou a sepultura. Está trazendo de volta a alegria. Está trazendo de volta a vida. Está trazendo de volta o sorriso, os sonhos, os projetos. Deus devolve a vida, Deus devolve a alegria, Deus devolve a esperança. Confie, acredite, continue crendo, tudo é possível ao que crê. Jesus ainda ressuscita sonhos, Jesus ainda ressuscita forças, Jesus ainda ressuscita projetos, sonhos. Guarde esta palavra no seu coração. Pedro vai dizer: Tabita, levanta-te. Deus te fez para estar em pé. Deus não te fez para estar caído. Deus não te fez para estar prostrado. Então se levante
diante do Senhor. Deus é a tua força, Deus é a tua alegria, Deus é a tua esperança. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Continue crendo, continue confiando. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.